Pessoal, vamos fazer aqui uma gravação daquela aula que foi dada ontem, para que vocês possam então pausar, como o pessoal pediu, né? Pausar e verificar aí qualquer coisa que deu, né, que deu dúvida e depois me mandar essas questões, se for o caso, tá? Bom, a gente estava falando então de inflamação aguda, correto? Então, né, o que seria inflamação? Quais os conceitos aí de inflamação? As causas iniciadoras, a reação inflamatória em si e os mediadores da inflamação. Bom, como que a gente define inflamação? A inflamação ela pode ser chamada, ou pode ser definida como uma reação do tecido vivo vascularizado à injúria local. Bom, primeiro vamos definir o que é injúria, né? Injúria é uma lesão, um dano, alguma coisa que é provocada por diversas fontes, né? Nós vamos falar dessa questão de fontes, mas basicamente eu tenho quatro grupos importantes de injúrias, né? Aquelas injúrias químicas, né? Uma lesão química, né? Um contato químico, seja nos olhos, seja na via respiratória, né? Alguém que aspira um gás tóxico, alguma coisa do tipo, irritativo, né? Como, por exemplo, um gás lacrimogênio, que vai então produzir uma irritação local. Tem também um grupo né, de substâncias que vão produzir, ou melhor dizendo, coisas que vão produzir injúria mecânica, né, uma pancada, uma contusão, uma torção, né, são injúrias mecânicas. Eu tenho injúria física, né, por calor excessivo, por frio excessivo, por radiação ionizante. Então, isso tudo faria parte de um grupo aí de injúrias físicas. E injúrias biológicas, que é o que a gente normalmente mais pensa, principalmente nós da área de saúde aqui, mas das inflamações decorrentes de infecções. Então, lembrando da diferença que existe entre uma coisa e outra, né? Eu posso ter inflamações sem infecção e até mesmo algumas infecções sem processo inflamatório associado. Mas né, o mais comum de acontecer é quando eu tenho um processo infeccioso, eu ter também um processo inflamatório. Então, o que vem a ser inflamação? É uma reação complexa, né, de agentes nocivos, consiste em respostas vasculares, isso quando a gente está falando principalmente da reação aguda, né, e migração de leucócitos e reações sistêmicas. Então, aqui tem um desenhozinho, né, mostrando essa resposta inflamatória. Então, no primeiro momento, a vasodilatação, um aumento do fluxo sanguíneo. Esse aumento do fluxo sanguíneo é principal responsável por algumas das características da inflamação, né? O calor local, então mais sangue passando, mais troca de calor e, consequentemente, né, a região vai ficar mais quente. E também mais sangue passando, mais vermelhidão no lugar, o rubor. Posteriormente a essa vasodilatação ocorre também, né, quase paralelamente, um aumento da permeabilidade do vaso. Lembrando, né, o endotélio dos vasos é de tecido epitelial e esse tecido ele é normalmente justaposto, né, as células são justapostas, então não há muito espaço para se passar nada entre elas. Entretanto, com o processo inflamatório ocorre um distanciamento entre essas células, possibilitando então a saída de alguns elementos. Isso faz com que ocorra então o chamado edema, principalmente quando começa a sair fluidos, né? Plasma, proteínas plasmáticas, isso vai produzindo um edema, um tumor, né? Vai tumorando aquela região, né? Paralelo a isso, né? Quase que uma consequência disso tudo, ocorre também a migração de leucócitos para essa zona. Isso se dá através de mediadores químicos que vão como que chamar esses leucócitos, né, para essa região. Essa chamada é chamada então de quimiotaxia. Tá? E ocorre então muitas vezes, né, com essa proliferação de leucócitos, a liberação de diversos mediadores da inflamação, uma resposta sistêmica que pode ocorrer
trazendo também febre, né, e mais proliferação de leucócitos. Ok? Então, lembrando, né, as causas para a produção da injúria podem ser várias: trauma, calor, micro-organismos, até mesmo reações autoimunes, né, imunes e autoimunes, que vão levar à destruição de tecido, produzindo então uma injúria. Essa injúria ela vai ter como resposta o processo inflamatório. Aqui é importante lembrar o seguinte: a gente não tem um processo inflamatório só para doer, só para poder perder mobilidade naquela região ou ter dificuldade até de falar quando é uma inflamação na garganta, por exemplo. Essa inflamação ela tem uma finalidade, né? Como praticamente tudo no nosso organismo, né? Então, a finalidade da inflamação é basicamente resolver esse problema que está levando a essa injúria. Então, se é um processo infeccioso, essa inflamação vai mobilizar células para que destruam os micro-organismos presentes ali, né? Ao mesmo tempo, se houve uma lesão, um corte, né? Uma incisão, isso vai levar também a migração de células e ativação de proliferação celular naquela região para que ocorra o processo cicatricial, né? Se houve ruptura de um vaso, né, ativação de plaquetas, né, para que ocorra então a formação do trombo, né? Então, essa inflamação, com todas essas características, essas quatro foram descritas por Celso: tumor, rubor, tumor, calor e dor, né? E a quinta, que é descrita por Virchow, que é a perda de função. Essa perda de função é consequência disso tudo, né? Você tem uma região que está tumorada, né? Está inchada, se está dolorida, é normal, né, que a gente poupe aquela região, né? Então, quando você tem uma torção no tornozelo, você vai mancar porque está doendo, porque está inchado, né? Então, ali você evita aquela mobilidade. Então, se o tornozelo ela tem aquela função articulatória, de pé, com a perna, ela vai perder essa função, né? Você começa a poupar aquela articulação. Ok? Bom, aqui é só aquele mesmo desenho, mostrando então essas etapas e o porquê que acontece esses quatro sinais aí importantes da inflamação. O quinto, como eu disse, é uma consequência desses quatro, né? Ou seja, né, se eu tenho uma região que está tumorada, se está dolorida, obviamente que eu vou. Eu esqueci de falar aqui, mas a dor, né? A dor também está relacionada com, além da própria lesão, vai levar um problema ali, uma injúria que foi a causa do início do processo inflamatório, mas esses mediadores químicos da inflamação também têm uma propriedade, né, de aumentar a sensação dolorosa, que a gente chama de induzir a hiperalgesia. Então, por isso, fica mais dolorido, né? Todo mundo já deve ter vivido, né, quando está com um processo infeccioso, por exemplo, uma gripe, né, um início de gripe. Então, tudo dói, né? Até a raiz do cabelo dói, até pentear o cabelo dói. Isso é um fenômeno hiperalgésico, tudo está assim, né, sentindo dor com aquilo tudo. Bom, então há uma diferença entre a reação de fase aguda e de fase crônica. Basicamente, as duas têm tempos de duração diferentes, né? A de fase aguda tem uma duração curta, em torno de dias aí, né? No máximo duas semanas, 3 semanas. Agora, as de longa duração já excedem esse tempo, podem durar meses e até bobear até anos aí, né? Os tipos celulares que aparecem também, né? Na reação inflamatória aguda, é mais comum os neutrófilos, enquanto na crônica a presença de linfócitos e macrófagos, né? Os tipos celulares são diferentes. Os neutrófilos são também chamados aqui de polimorfonucleares. Depois a gente vai ver até né, em sala, depois eu vou explicar isso para vocês, um desenhozinho, né, mostrando lá que normalmente o núcleo desses neutrófilos eles têm uma característica de ser meio que em gomos, né? São gomos, igual, deixa eu ver aqui um exemplo bom eu acho que é aquelas linguiças de churrasco, né? São vários gominhos, são geralmente 3, né, gominhos de, com material genético, isso tudo para poder facilitar a passagem desses neutrófilos para a região onde ocorreu a injúria. Já a presença de neutrófilos macrófagos é posterior, né, já em processo
os linfócitos, necessidade de ter a ativação desses linfócitos. Então, é um processo um pouco mais demorado. Então, são tipos celulares que vão aparecer depois. Bom, uma outra coisa que diferencia bastante, né? Na reação aguda, eu tenho uma dilatação dos vasos, ou seja, o aporte de sangue e de nutrientes, de mediadores da inflamação, células, leucócitos, tudo se dá devido à dilatação dos vasos. Já no processo da inflamação crônica, eu não mantenho os vasos dilatados por períodos longos, né? Mas ocorre uma proliferação desses vasos, que a gente chama de angiogênese, ou seja, um aumento da formação de novos vasos. E por isso eu vou ter um aporte também, como eu tenho na fase aguda, um aporte maior de sangue e nutrientes naquela região. Lembrando, né, o processo inflamatório visa a regeneração daquele tecido, né? Então, eu preciso de nutrientes, eu preciso de células que vão trabalhar nesse processo de reconstrução da área, né? Então, essa angiogênese também é induzida pelos mediadores químicos da inflamação. Olha a importância desses mediadores, né? Então, enquanto na fase aguda eu tenho essa dilatação de vasos e aumento de permeabilidade vascular, do outro lado eu vou ter a proliferação. Aqui, decorrência desse aumento da permeabilidade, ocorre a exudação de fluidos e proteínas do plasma, né? Já no caso da inflamação crônica, eu tenho uma proliferação também de tecido conjuntivo naquela hora, podendo formar, então, inclusive, áreas de fibrose, né? Formando tecido fibroso, né? Bom, a migração de leucócitos ocorrendo aqui, né, devido a essa vasodilatação, aumento da permeabilidade e também a presença dos mediadores químicos da inflamação. Bom, aqui é um desenhozinho que eu encontrei aí na internet, mostrando aí também, né, uma injúria, no caso aqui uma farpa entrando no dedo de uma pessoa, essa farpa ainda está com presença de bactérias, então promove uma lesão, né, uma destruição tecidual e ainda inocula aqui bactérias. Então, a primeira coisa que vai acontecer nesse processo, nessa ativação aqui, vai ser a degranulação de células de defesa que são residentes no tecido. Elas se ativam e liberam, então, os grânulos que contêm mediadores do processo inflamatório. No caso específico do mastócito, a liberação de histamina, como a gente falou em sala de aula. Essa histamina, né, tem várias propriedades, dentre elas, aumentar a permeabilidade dos vasos e aumentar o calibre desses vasos, promover a vasodilatação, né? Então, além de agir localmente, ela se difunde pelos capilares sanguíneos e vai chamar, né, células de defesa aqui para aquela região. Então, é o que acontece depois, né? Tem a vasodilatação, no quadro 2 aqui, né? Essa vasodilatação, a presença, então, de células, né, leucócitos, fazendo o que a gente chama de diapedese ou leucodiapedese, que é essa passagem desses leucócitos para o tecido que está injuriado e que vai, então, produzir um ataque àquela região. Essas células de defesa vão, então, além de agir na reconstrução, vão principalmente agir na defesa, destruindo, fagocitando essas bactérias que vieram junto com a farpa aí, né? Então, é o primeiro momento, essas bactérias estão mortas, os leucócitos acabam morrendo aí também nesse processo, e aqui muitas vezes ocorre um acúmulo de plasma e células mortas que a gente conhece aí como pus, né? Então, macrófagos e neutrófagos que estão aí fagocitando essas bactérias. Bom, então tudo começa com um estímulo nocivo, né? Esse estímulo nocivo vai ativar essas células residentes, aqui no quadro aqui do lado esquerdo do quadro. Então, células residentes que vão produzir a liberação de mediadores da inflamação. Que mediadores são esses? Principalmente, não só, mas principalmente, histamina, eicosanoides, que a gente falou aí, que são os derivados do ácido araquidônico, o PAF, que é o fator de ativação plaquetária, algumas citocinas e o NO. Né? O NO que é um vasodilatador
muito potente, né? Então, todos esses aqui têm ação na dilatação dos vasos e no aumento da permeabilidade, levando então à exudação de líquido nessa região, tá? Esses mediadores também estão relacionados com a migração de leucócitos para a região. Entretanto, olha só que bacana, né? É uma avenida de mão dupla aqui. Além dos mediadores da inflamação chamarem leucócitos para a região, esses leucócitos também induzem a liberação de mais mediadores da inflamação. Tá? Muito bem. Do outro lado, isso aqui eu não vou entrar muito em detalhe no momento, porque isso é de outra disciplina, né? Quando vocês forem ver FISFAR, que trata então lá de sistema hematológico, eles vão ver sistema de complemento e de coagulação, fibrinolítico. Tem outra, né, do sistema imune lá, que também fala dessa questão do complemento, né? E nós temos aqui também o sistema das sininas, né? Que é uma das substâncias, uma das sininas muito importantes que a gente tem que chamar a atenção, a bradicinina, bastante envolvida aí no processo de hiperalgesia, de migração de leucócitos e da ativação aí, dos vasos, né? Então, tudo nascendo desse estímulo nocivo. Que células são essas, né? Que são ativadas, né? Nós vamos falar ali mais adiante. Bom, muito bem. Então, aquele mecanismo que a gente viu de diapedese, como é que ele acontece? Esses mediadores, já na corrente sanguínea, né? E, obviamente, que eles vão estar mais concentrados próximo da área onde ocorreu a injúria. Tá? Então, os leucócitos que estão circulantes vão perceber, né, quimicamente falando, vão perceber essa área, né, injuriada, que está com mediadores importantes, aí, né, uma concentração importante de mediadores da inflamação, e vai começar a se aproximar da parede dos vasos. Ela começa um processo que a gente chama de marginação. Tá? Nesse processo de marginação, então, nesse momento começa a ocorrer também um aumento da afinidade de uma proteína chamada integrina. Essa integrina vai então se ligar a receptores, a acopladores aqui da superfície dos vasos, né? Então com alta afinidade, e começa um processo então de pavimentação. Pavimento é piso, né? Então o leucócito aqui, que nesse processo veio rolando, nesse processo de rolagem, houve esse processo de ativação, né, das integrinas por quimiocinas, né, que são citocinas aí, né, que vão ativar essas integrinas. Ele começa, então, nesse processo, ele adere, e ao aderir, ele começa a se espremer, né, começa a ficar próximo do, vamos dizer, entre aspas, né, do chão aí, melhor dizendo, da parede aí dos vasos sanguíneos, e começa esse processo de diapedese, começa a se espremer e passar, então, por entre esses espaços intracelulares da parede dos vasos, né? Ocorre, então, a migração. Aqui, só para ilustrar aquilo que eu falei, né, o núcleo dividido em gomos, uma das funções disso é justamente facilitar essa passagem, no caso do neutrófilo, por esse espaço estreito aí. Muito bem, então um dos mediadores da inflamação mais importantes e principais é a histamina, né? As duas principais fontes deles são os mastócitos, que são células residentes nos tecidos, e os basófilos, que são células circulantes no sangue. Todos dois possuem grânulos de histamina, portanto são granulócitos, e vão então armazenar essa histamina para momentos importantes aí, como no caso do processo inflamatório. Muito bem, sendo ativado, ele vai liberar então essa histamina. Essa histamina age em diversos locais, né? Age nas células da epiderme, né? Nas células da mucosa gástrica, nos neurônios do sistema nervoso central, nas células do tecido de regeneração, tudo aí sendo importante no processo inflamatório ou alérgico também, porque a histamina é importante mediador aí também no processo alérgico, que também tem consequências inflamatórias aí. Então, quando eu tenho, por exemplo, a ativação pela histamina dos receptores do tipo H1, vou verificar o quê? Vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, uma hiperalgesia, então induzindo mais dor, o prurido, né, que é muito importante, como eu falei aqui, quando eu tenho nas células da epiderme, né, um processo alérgico,
né? Normalmente esse processo alérgico coça, né? Basta alguém que tenha aí rinite para poder lembrar de todos esses processos. Por exemplo, o edema que ocorre no nariz e que promove aquele escorrimento do nariz também, né? É dado devido à vasodilatação e aumento da permeabilidade. Esse edema também induz o fechamento da fossa nasal ali, então aquela obstrução nasal, né? Dor nem sempre aparece, mas prurido acontece, né? Principalmente no início. Muito espirro, né? Que a gente chama de espirros insalvos, é induzido então por essa coceira que a ativação dos receptores H1 pela histamina vão provocar, né? Outra coisa, né? Contração de musculatura lisa, com exceção aí dos vasos sanguíneos. Isso é importante principalmente no pulmão, né? Nos brônquios aí. Os receptores H2, por outro lado, né, eles agem promovendo relaxamento de músculo liso, vasodilatação e aumento de secreção gástrica. Então, estão muito localizados aí na mucosa gástrica, né? Nós vamos ver depois aí uma parte importante aí quando a gente fala de digestório, é justamente a importância da histamina nessa liberação da secreção gástrica. E, obviamente, que se eu tenho esse papel da histamina, se eu desenvolvo substâncias, né, fármacos, que bloqueiem esse receptor de histamina, impedindo que a histamina ative os receptores H2, eu vou diminuir a secreção gástrica, o que pode ser útil, por exemplo, em pessoas que têm gastrite, que têm azia contínua, né, que têm a dispepsia, né? Então, isso tudo produzido pela histamina. Bom, só uma coisa aqui, né? O basófilo, ele tem também essa quantidade grande aí de histamina. São um número pequeno de células, né, de basófilos em relação aos outros leucócitos. Entretanto, os basófilos, eles têm uma concentração alta da histamina. E quando essa histamina é liberada no sangue, vai produzir, né, diretamente na corrente sanguínea, vai produzir uma dilatação dos vasos muito importante. O que pode levar, por exemplo, uma pessoa hipersensível, a liberação excessiva dessa histamina pode induzir aí uma queda abrupta na pressão arterial, né? Juntamente com outros fenômenos, como a contração de brônquios, o fechamento da traqueia, edema de glote, o que vai produzir o que a gente conhece como choque anafilático. Tá? Bom, aqui dos outros mediadores de suma importância são os ecosanoides. Como eu disse, naquele processo de degranulação dos mastócitos e das células que ocorreram ali, onde ocorreu a lesão, vai haver ativação de uma enzima, né, chamada fosfolipase A2. Essa fosfolipase, como o próprio nome indica, ela quebra fosfolípides, né, fosfolípides presentes na membrana, liberando, né, além do glicerol, o fosfato, mas também liberando uma grande quantidade de ácidos graxos, entre eles o ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico pode seguir duas vias, as vias das lipoxigenases ou as vias das ciclooxigenases, produzindo aí, né, a prostaglandina prostaglandina G2, que por ativação, né, por ação de uma peroxidase, vai produzir a H2 e aí divide, né? Aí realmente eu tenho uma divisão aí nos diversos, três tipos de ecosanoides, né? Aqui uma isomerase que vai produzir isômeros diferentes dessa H2, né? Ou seja, a E2, a D2 e a F2, e eu posso produzir ainda, né? Agora, por ação de uma outra enzima, né? A prostraciclina sintase, vai produzir prostaciclinas aqui a partir da prostaglandina. E, pelo outro lado, eu posso ter aí a formação de tromboxanas, que são substâncias importantes na coagulação sanguínea, né, por ativação pela tromboxano sintase. Do outro lado, a formação dos leucotrienos, tá? Os leucotrienos que são importantes aí no processos inflamatórios da mucosa, dos pulmões, das vias respiratórias, ok? Não só dos pulmões, mas todas as vias respiratórias. Então, ó, só voltando aqui, né? Esses ecosanoides, o que está desse lado de cá, ou seja, produzidos pelas ciclooxigenases,
eu vou chamar de prostanoides, tá? E é o que a gente está falando aqui, os prostanoides. Então, que são produzidos pelas COX. Eu tenho dois tipos de COX. Ali no slide anterior eu mostrei como se fosse um só, mas aqui eu detalhando. Eu tenho dois, na verdade, três tipos de COX, mas nós, nesse momento agora, vamos falar desses dois. Então, a COX-1 e a COX-2. A COX-1 ela é fisiológica ou constitutiva, ou seja, ela responde a estímulos fisiológicos. Então, presente, age nas plaquetas, rins, nos macrófagos, né, no endotélio dos vasos, no estômago, no encéfalo, nos rins, nas plaquetas aqui também. Então, ativadas, estão produzindo então, as tromboxanas, as prostaciclinas e prostaglandinas. Então, nessa resposta, é basicamente respostas fisiológicas. Não, né, produzindo, por exemplo, contração de musculatura lisa uterina em processo menstrual, por exemplo, na hora de menstruar, né, a mulher tem que expelir aquele endométrio que está descamando, então é importante que haja contração. Então elas estão envolvidas nesse processo, né? Na coagulação sanguínea fisiológica que ocorre quando você tem uma ruptura de vaso, a tromboxana é fundamental ali, né? Primeiro formador de trombo ali, então a agregação das plaquetas no primeiro momento, dependente dela. E também outros fenômenos, como ativação lá no estômago, né, da produção de muco para proteger da acidez gástrica. Né? Porque vocês pensam bem, nós temos ali dentro do estômago, tem ácido clorídrico, e eu tenho que proteger a parede do meu estômago, senão ele vai ser digerido junto com o alimento que está lá dentro. Né? Então não é muito interessante. Muito bem. Agora, do outro lado, eu tenho a COX-2, que ela vai ser induzida quando eu tenho um estímulo inflamatório. E aí, basicamente, os mesmos tipos celulares, ou, desculpa, os mesmos mediadores, né? Mas que vão, às vezes, estar em concentração maior e concentrados em determinadas áreas. Né? Alguns são típicos, aí, por exemplo, de células, né, como dos mastócitos, para mediar esse processo inflamatório. Então, quando eu falo de inflamação, normalmente a COX-2 tem mais importância direta do que a COX-1. A COX-1 é fisiológica. Então, se eu pudesse diminuir a atividade da COX-2 quando eu tenho um excesso, aqui um parênteses, né? Quando a gente fala de anti-inflamatório, as pessoas pensam que a gente não pode ter processo inflamatório. Pelo contrário, como eu disse no início, a inflamação é fundamental nos processos de regeneração, de reconstrução tecidual e para recuperação daquela área injuriada. Então tem que haver esse processo aqui, que é mediado aqui pela COX-2. Ele só não pode ser exacerbado, não pode ser exagerado, né? Esse exagero é que tem que ser contornado, às vezes, com anti-inflamatórios. Né? Bom, muito bem. Então, as ações desses eicosanoides, né? Então, a presença das tromboxanas e de leucotrienos em processo de vasoconstrição. Né? Então, no caso, principalmente ali na região respiratória, de vasoconstrição e broncoconstrição ali naquela área. Na vasodilatação, quem age mais? Prostaciclinas e prostaglandinas. Aumenta a permeabilidade vascular, tem alguns leucotrienos, o C4, D4, E4. E do outro lado aqui, nesse aumento da permeabilidade, por exemplo, nas vias aéreas vão produzir um aumento de edema, né? O que dificulta a respiração. Se eu tiver, né, infiltração de líquido ali, é muito problemático. E a quimiotaxia, né? Então, chamando células de defesa para aquela região injuriada. Né? Então, alguns leucotrienos e o hidroxiecosatetranóico, né? O ácido hidroxiecosatetranóico, que é também um mediador do processo inflamatório. Bom, um outro mediador importante é o PAF, né? Que é o fator de ativação plaquetária. Então, principalmente, né, fontes deles, né, os neutrófilos, macrófagos, mastócitos e basófilos e plaquetas. Então, nesse processo aqui, quais são as ações? Né? Como o próprio nome indica, né? A primeira coisa seria a agregação plaquetária, está colocado lá no penúltimo lugar aqui nas ações, mas é o primeiro papel, né? A agregação plaquetária. Mas ele também promove vasodilatação local, aumenta a permeabilidade vascular, hiperalgesia, né? Principalmente em doses maiores, não é o principal mediador hiperalgésico que eu tenho, mas é importante. A chamada de leucócitos, né? A quimiotaxia de leucócitos, e o estímulo
da fosfolipase A2, que vai produzir mais ácido araquidônico, que vai produzir mais eicosanoides, como a gente já falou, né? E atua também na liberação de outros mediadores químicos, como as interleucinas, aqui no caso a interleucina 1, e o fator de necrose tumoral alfa, né? É um outro importante mediador aí. Bom, então aqui só um quadro, outra, né, das citocinas, né, que são essas as interleucinas, o fator de necrose tumoral. Então, eles, né, também, né, levados aí por estímulo, né, do inflamatório, então a ativação desses fagócitos mononucleares libera essa série de citocinas, entre elas, como eu disse, a bradicinina, muito importante, levando então aí aparecimento de um outro sinal que pode estar presente aí, que é a febre. Febre é o síndrome febril, né? Porque não é, a gente acha que é só elevação da temperatura, né? A febre é só elevação da temperatura, mas não é. É aquele série de sintomas, né, que a gente tem durante a febre, aquele mal-estar geral, aquela hiperalgesia, né? Tudo dói, né? É, a, diz, tem uma palavra para isso, ai, ai, é perda de ânimo, né? Desanemia, se não me engano, que chama. É, é, e a própria elevação da temperatura do corpo, né? Levando então ao processo da febre. Muitos medicamentos podem induzir isso, né? Essa ativação de mononucleares, liberando interleucina e fatores de necrose tumoral, levando a processos febris, calafrios, né? Que são outros sintomas aí presentes na síndrome febril, né? Então, como por exemplo a anfotericina B, que é um fármaco utilizado aí em infecções por fungos, né, sepsemia fúngica, ou até como segunda escolha em tratamento de algumas infecções por parasitos do tipo protozoários, né, ou protozoários, melhor dizendo. Bom, então é isso aí. Obrigado aí por ter assistido esse vídeo e até o próximo.